Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Henrique Nogueira da Gama, estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é a continuidade da aula sobre o nascimento dos partidos de esquerda no Brasil. No vídeo anterior eu falei que o Partido Comunista Brasileiro, entre 64 e 66, ele se dividiu. Uma parte foi para guerrilha, foi enfrentar o regime militar para implantar o socialismo no Brasil, quer dizer, um segundo mito que tem que ser desmontado, que eles foram para derrubar o governo, mas implantar o socialismo no Brasil. Foram várias facções que surgiram, inspiradas no regime cubano, na Revolução Cubana, inclusive financiadas pelo governo na época de Fidel Castro, que era o ditador de Cuba, e teve uma parte também que ficou obedecendo às diretrizes da União Soviética, não foi para a luta armada, mas que resolveu rediscutir a estratégia e aplicar a estratégia de Antônio Gramsci, de ocupação dos espaços. Então, esse pessoal ele não foi muito incomodado pelo regime militar. Eles começaram praticamente nas universidades, onde eles já ocupavam, e também nas escolas. Depois foram partindo para os sindicatos, para as agremiações de bairro, centrais únicas de favela, enfim. Foram, inclusive, na época do regime militar, haviam dois partidos. Todos os outros partidos foram extintos. Então ficou o Arena e o MDB. Eles, os comunistas, que não eram mal vistos pelo regime militar, ocuparam, inclusive, uma parte do partido, do MDB, se infiltraram. Então, esse período, eles foram uma parte para a luta contra o regime militar e a outra parte ocupando espaço. A luta contra o regime militar se deu durante esse período até 68, quando eles, depois de vários sequestros, vários assaltos a banco, enfim, vários crimes, né? O regime militar resolveu, em 68, endurecer mais ainda. Ainda estava no regime do general Costa e Silva. O general Castelo Branco ficou 64 a 65 e logo depois assumiu o general Costa e Silva. Nessa época, houve o AI-5, em 1968, que foi um endurecimento do regime. Ou seja, a partir daí, o regime militar passou a ter uma estrutura paramilitar para atacar essa guerrilha, esses criminosos que estavam nas facções comunistas querendo tomar o poder e implantar o socialismo no Brasil. E vários deles. Então houve, nesse período, pós-68, aí já com o AI-5, onde houve a supressão do habeas corpus e de vários direitos políticos, vários direitos civis, na época foram suspensos, então, houve nessa época uma forte repressão a esses grupos armados, justamente pelos crimes que eles estavam cometendo. E também pela atuação dos comunistas nas universidades. A passeata dos 100 mil, havia muitas greves, até porque o mundo, naquela época, o mundo ocidental, principalmente, estava vivendo momentos muito turbulentos. Na França, em 1968, houve as barricadas de Paris, lideradas por comunistas. Nos Estados Unidos, as universidades também, haviam grupos de universitários também contra, mesmo sendo um regime democrático, contra o sistema capitalista. Havia muitas
rebeliões por causa da Guerra do Vietnã lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o objetivo era a implantação do regime socialista. Então, o regime militar endureceu e em 1969 assume o general Emílio Garrastazu Médici e há uma guinada mais dura do regime militar contra esse pessoal da luta armada. Alguns morreram, outros se exilaram e outros foram presos. Houve também uma dissidência na época do Partido Comunista Brasileiro, que foi criado o Partido Comunista do Brasil, que foi, acho que, o primeiro partido pós a divisão em facções a ser um partido de linha maoísta. Eles tinham uma linha maoísta, eles se inspiravam na Revolução Chinesa, mas eles estavam na clandestinidade e acabaram lutando contra o regime militar e foram derrotados em 1975. O pessoal que ficou no plano de ocupação, de espaços, de ocupação de sindicatos e tudo, não só atuou nisso. Haviam artistas, haviam cineastas que já faziam filmes com engajamento político e, posteriormente, cantores e tudo com engajamento político. Mas, posteriormente, na década de 70, esse pessoal já foi agindo de uma outra forma. E em outros vídeos, quando eu falar da indústria do entretenimento, eu vou explicar. Eles já atuaram com outra estratégia, com base na escola de Frankfurt, certo? Já exaltando o objetivo de destruir a sociedade burguesa, a família, os valores judaico-cristãos, enfim. Bom, por hoje é só. Um grande abraço para vocês, certo? Curtam o canal e se inscrevam, por gentileza. Muito obrigado.